Esse episódio de A Estratégia do Dia é patrocinado pela HP. Você sabia que 73% dos colaboradores sentem que não dispõem da tecnologia adequada para serem mais produtivos? O HP Work Office Experience está transformando essa realidade. Com o uso de IA, ele identifica problemas antes que ocorram, otimiza o desempenho e reduz os custos. Descubra como equilibrar tecnologia e bem-estar com HP, através do link na descrição. 14,75. Esse é o novo número que vai pesar no bolso dos brasileiros. A taxa Selic chegou ao maior patamar desde 2006, que é quando a maior preocupação do brasileiro era baixar a música no LimeWire sem pegar vírus. Ou no Ares também. O Banco Central fez o que o mercado já esperava, ele subiu os juros em meio ponto percentual. Mas a mensagem por trás dessa decisão é de que o jogo tá mudando. O ciclo de alta, que começou lá em setembro do ano passado, ele pode estar perto do fim, só que o cenário ele continua complicado, vamos entender. Inflação teimosa, consumo forte e, para piorar, um cenário global bagunçado, isso por causa das novas políticas protecionistas de Donald Trump. Então, no episódio de hoje, a gente vai te explicar o que está por trás dessa nova alta da Selic, o que muda na prática e por que o Copom agora está pisando mais leve, mas ainda sem tirar o pé do freio. Senhoras e senhores, preparem seus terços, seus memes de papa e suas análises geopolíticas, porque tá vindo aí o Big Brother Vaticano edição Conclave. Pois é, vocês viram que ontem saiu fumaça preta da chaminé, o que indica que não houve um consenso, não escolheram um papa ainda. Então novidades estão por vir. Olha, depois de 12 anos com o Papa Francisco chamando a gente para cuidar do planeta, pensar nos pobres e dar uma chance ao diálogo, chegou a hora de escolher o novo CEO do catolicismo. Aquele que vai ter que equilibrar fé, finanças e, quem diria, até inteligência artificial. Mas essa escolha não é só espiritual, não. Com 1,4 bilhão de fiéis, a igreja ainda tem o poder de influenciar mercados, pautar debates globais e, claro, deixar muita gente de terno e gravata bem nervosa se o novo Papa resolver bater mais forte no capitalismo. Então hoje a gente vai também entender como que tá esse jogo do conclave, porque essa decisão é tão importante, como que o legado do Papa Francisco vai ser colocado à prova e o que um possível Papa latino, africano ou até um AI-friendly pode significar para o futuro da igreja e também do mundo. E olha só, vamos falar também de outra questão geopolítica. Imagina só dois vizinhos que vivem brigando há mais de 70 anos. Um acusa o outro de incentivar a violência e o outro diz que só está se defendendo. Agora imagine que esses dois vizinhos têm armas nucleares. Pois é, Índia e Paquistão voltaram a trocar acusações e dessa vez a tensão subiu mais do que o normal. Ataques aéreos, civis mortos, ameaças de retaliação e o mundo inteiro assistindo com medo de que essa situação saia do controle. Então vamos entender o que está por trás dessa nova escalada, por que a Caxemira é sempre o estopim e até onde vai essa disputa que parece nunca ter fim. E isso rimou sim, sem querer. Então no episódio de hoje a gente vai te explicar também passo a passo como que um atentado terrorista reacendeu uma das rivalidades mais perigosas do planeta. Então fica aí. Lembrando que se você não segue a gente, segue, põe ali para seguir nosso perfil para ficar atualizado todos os dias das principais notícias de negócios do Brasil e do mundo. Beleza? Bora pro episódio. Bom, bora falar de Selic. Olha, o Comitê de Política Monetária, o famoso Copom, que é o grupo dentro lá do Banco Central responsável por definir os juros no Brasil, decidiu então aumentar a taxa básica de juros, a famosa Selic, em 0,5 ponto percentual. Então, com isso, ela passou para 14,75% ao ano. Esse aumento ele já era esperado pelo mercado financeiro, tá? Não tem ninguém aí gritando na rua de surpresa. Não tem. E agora, com essa decisão, a Selic atinge o nível mais alto desde 2006, como eu já comentei. O motivo principal para isso é que a inflação continua alta. Além disso, o cenário da economia global, ele, como você conferiu nos episódios passados, ele está mais instável, especialmente depois que o presidente Trump anunciou aquelas medidas protecionistas, aquelas tarifinhas. Bom, essa foi a quinta vez seguida que o Banco Central decide aumentar os juros. Esse ciclo de alta começou lá em setembro de 2024, quando a Selic estava em 10,5% ao ano. Então, depois da reunião dessa quarta-feira, dia 7, o Copom divulgou um comunicado dizendo que não vai mais seguir com aquela estratégia de avisar antecipadamente qual será o próximo passo, chamado Forward Guidance. Agora o Banco Central quer fazer surpresa, está deixando em aberto o que vai fazer nas próximas reuniões, o que pode ser um sinal de que o ciclo de altas está chegando ao fim. No comunicado, o Copom também disse o seguinte: para a próxima reunião, o momento pede mais cautela. O cenário está cheio de incertezas, o ciclo de aperto já está avançado e os efeitos dos aumentos anteriores ainda vão aparecer com mais clareza nos próximos meses.
Por isso, é importante ter flexibilidade e tomar decisões com base nos novos dados da economia. Mas enfim, o comitê também destacou que a situação ela continua difícil. As expectativas de inflação elas seguem desajustadas, as projeções ainda mostram inflação alta, a economia continua aquecida. Tudo isso exige que os juros continuem altos por um bom tempo. A decisão de subir os juros ela foi unânime entre todos os diretores do Banco Central. Como eu disse, o mercado ele já esperava por essa decisão. Uma pesquisa feita pela Bloomberg antes da reunião mostrou que a grande maioria dos economistas acreditava já que o Copom aumentaria a Selic em 0,5 ponto percentual. Só um analista achava que a alta seria menor, de 0,25 ponto. E olha só, mesmo com os juros mais altos, o consumo ele segue forte. Isso acontece porque, primeiro, o mercado de trabalho está aquecido e o governo continua gastando, o que acaba sustentando o poder de compra da população e também mantém os preços pressionados. Por outro lado, já começam a aparecer sinais de que a economia está desacelerando. Um exemplo é a criação de empregos com carteira assinada que foi mais fraca em março. Além disso, dois fatores externos podem ajudar a segurar a inflação daqui para frente. Primeiro, a valorização do real nos últimos meses, o que deixou os produtos importados mais baratos, e também a queda nos preços internacionais das commodities, como alimentos e também energia. A eleição do novo Papa foi muito além de uma decisão religiosa, vocês sabem disso. Ela deve influenciar o caminho que a Igreja Católica vai seguir nos próximos anos e também vai colocar à prova tudo que o Papa Francisco defendeu durante seu tempo no comando da Igreja. Tudo isso acontece no mundo cada vez mais dividido, com crises sociais, a globalização se fragmentando e também o retorno de ideias mais fechadas como o protecionismo. Essa escolha será também aí um teste para saber se a Igreja Católica ainda consegue se manter relevante num momento cheio de desafios, especialmente com a perda de espaço entre os jovens e o aumento da polarização no mundo. Segundo Hans Iju Oferdal, especialista norueguês em assuntos internacionais e ligado à Universidade de Bergen, muitos setores da economia estão de olho nesse processo com um certo receio. O motivo para isso, existe a remota chance, mas existe a chance de que o próximo Papa traga ainda mais à tona as críticas da Igreja ao capitalismo. Essa crítica, aliás, ela não é nova, tá? Faz parte da doutrina social da Igreja, que discute o papel da economia na vida das pessoas. Mas, dependendo de quem for escolhido, esse tom pode ficar mais forte ou mais suave. Oferdal diz que não é impossível imaginar um futuro Papa dizendo algo como: quem vive em situação de extrema necessidade tem o direito de pegar da riqueza alheia o necessário para sobreviver. Pois é, imagina só um Papa dizendo isso em pleno 2025. Pode parecer radical, mas essa ideia faz parte das discussões da teologia da libertação, que tenta aproximar a fé das questões sociais e econômicas mais urgentes. Já Nathalie Mendes, professora da Universidade dos Andes, lá na Colômbia, destaca que a eleição de um Papa continua sendo algo de grande impacto, não só porque ele é o líder espiritual de mais de 1,4 bilhão de pessoas, mas porque a Igreja Católica ainda consegue mandar mensagens muito fortes para o mundo. Essas mensagens podem promover o diálogo entre religiões, ajudar a refletir sobre os problemas da humanidade e incentivar mudanças sociais. O tamanho dessa influência pode ser visto no funeral do Papa Francisco, que vocês lembram que eu contei aqui no podcast, que reuniu líderes de vários países, até mesmo de políticos que já o criticaram abertamente, como Donald Trump e Javier Milei. Sim, os dois também estavam lá no funeral. Enfim, Mendes, que eu citei aqui agora há pouco, acredita que o novo Papa deve continuar o legado de Francisco, principalmente na defesa do diálogo, da escuta e da empatia, além também do apoio aos mais vulneráveis. Bom, o que o futuro nos espera, só aqueles homens vestidos de forma idêntica vão dizer. Vale a gente falar também do legado que Francisco deixa. A Igreja Católica tem mais de 2.000 anos de história e é uma das instituições religiosas mais influentes do mundo. Além da fé, tem forte impacto cultural, educacional e social no nosso mundo. Mas nos últimos anos, a instituição passou por momentos difíceis, principalmente por causa dos escândalos de abuso sexual envolvendo padres. Esses escândalos levaram o Papa Francisco a pedir perdão em nome da Igreja. Ele também adotou uma política de tolerância zero para esses crimes, como parte de um esforço para limpar a imagem da Igreja. E durante os seus 12 anos como Papa, Francisco se destacou por buscar o diálogo com outras religiões, defender também os pobres, lutar contra a corrupção dentro da Igreja e tentar fazer mudanças profundas na forma como a instituição funciona. Logo no início do pontificado, em 2013, ele já fez uma visita à ilha de Lampedusa, na Itália, para mostrar solidariedade aos migrantes que tentavam entrar na Europa, muitos deles em situações extremamente perigosas. Bom, enfim, o Francisco também foi muito... Eu não sei se posso chamar ele de Francisco, né? Não sou tão íntimo.
Enfim, o Papa Francisco também foi muito ativo politicamente. Ele criticou o sistema capitalista, falou sobre os riscos da inteligência artificial, defendeu os direitos dos imigrantes, pediu também o fim da pena de morte e cobrou ações mais sérias em relação ao meio ambiente e à redistribuição de riquezas. Resumindo, um Papa que lutou por várias causas sociais e prezava pelo diálogo. Mas, voltando aqui sobre a discussão sobre o futuro, sobre o novo Papa, vale a gente destacar quais serão os desafios que esperam esse novo integrante, esse novo líder. O próximo Papa vai assumir o comando da Igreja enfrentando problemas bem sérios. Entre eles, a continuidade dos escândalos de corrupção e abuso e a dificuldade de se comunicar com os fiéis mais jovens, que, caso você não saiba, estão cada vez mais distantes da instituição. Talvez eu faça uma enquete aqui para descobrir, talvez não, mas se você quiser comentar, se você for um católico, eu acharia interessante ter essa dimensão aí da nossa audiência. Bom, continuando. Bom, segundo a Nathalie Mendes, que eu já citei, vai ser responsabilidade do novo Papa manter a ordem dentro da igreja e, ao mesmo tempo, criar espaços onde as pessoas se sintam mais próximas e acolhidas. Ele terá que lidar também com um mundo que parece cada vez mais conectado, mas onde as relações humanas estão se tornando mais frágeis. E não, as questões não serão só esses temas mais objetivos, também tem problemas financeiros do Vaticano que o Papa vai ter que enfrentar. Pois é, durante o papado do Francisco, a gestão do dinheiro da igreja passou por uma verdadeira limpeza. Mesmo assim, os números continuam preocupantes. Em 2023, o Vaticano teve um prejuízo de 83 milhões de euros, que é cerca de 5 milhões a mais do que no ano anterior, isso segundo o jornal La República. Esse tema ele tem sido discutido entre os cardeais, segundo Vilmar e Roldan Solano, professores de teologia da Universidade Javeriana, na Colômbia. Para eles, mais do que saber lidar com números, o novo Papa vai ter aí que garantir que os recursos da igreja sejam usados para evangelizar, ajudar os mais pobres e sustentar um estilo de vida simples como Francisco sempre defendeu. E caso você esteja se perguntando, pera, o que um Papa faz? Por que ele tem que lidar com dinheiro? O que está acontecendo? Calma, eu vou te explicar aqui em 3 tópicos quais são as principais funções do Papa. Primeiro, ele é o líder espiritual dos católicos e cuida da fé deles. Segundo, ele é o chefe da Igreja Católica no mundo, em parceria com os bispos. Pois é. E terceiro, é uma das vozes morais e religiosas mais influentes do planeta. Então, com essa combinação de funções, o Papa ele tem o poder de guiar fiéis, cidadãos e até líderes políticos diante dos grandes dilemas do nosso tempo. Convivência pacífica entre nações, justiça social, combate à pobreza, preservação ambiental, uso ético das novas tecnologias e defesa dos direitos humanos. E calma que não é só BO, o novo Papa não vai ter só bucha aí para lidar daqui para frente. Ele vai herdar também de Francisco uma igreja em crescimento lá na Ásia e na África, além de presença forte aqui na América Latina e em parte da Europa. Mesmo sendo uma instituição muito tradicional, a igreja pode aproveitar esse alcance para ampliar sua mensagem e dialogar com públicos novos e também antigos. Então quem sabe a gente não tenha um novo Papa muito em breve, porque ontem não deu certo. E bora falar de tensão entre países. Olha só que novidade. Pois é, o clima entre Índia e Paquistão voltou a esquentar. Isso aconteceu depois que, nesta semana, a Índia realizou ataques aéreos contra alvos no território paquistanês, como resposta ao atentado ocorrido no mês passado, lá na região da Caxemira, onde 26 civis foram mortos. O Paquistão disse que se reserva o direito de responder aos ataques no momento, lugar e de maneira que escolher. Eu fiz aspas com os dedos de novo. Continuo fazendo isso. Você não tá me vendo. Isso segundo o comunicado do gabinete do primeiro-ministro Shehbaz Sharif. Esse pronunciamento veio logo depois de uma reunião do Comitê de Segurança Nacional do Paquistão, que também informou que as forças armadas do país receberam autorização para tomar as medidas que considerarem necessárias. Tá esquentando. Essas declarações, então, aumentam a tensão em uma região que já está instável desde o atentado do dia 22 de abril, quando militantes armados atacaram civis na região indiana do Caxemira, como eu comentei. O governo indiano responsabilizou o Paquistão pela ação, algo que o país ainda nega. A Índia declarou que seus ataques foram precisos e controlados, com o objetivo de não agravar ainda mais a situação. Segundo o governo indiano, os bombardeios atingiram apenas acampamentos terroristas conhecidos, evitando alvos civis, militares ou econômicos. Mas, no entanto, o exército do Paquistão afirmou que 26 civis morreram por causa dos ataques e o Ministério de Relações Exteriores classificou a ação como um ato de guerra. Enfim, ainda não está claro como o Paquistão vai reagir a tudo isso. Vale lembrar também que a última vez que os dois países chegaram perto de uma guerra foi lá em 2019, quando um atentado suicida matou 40 soldados indianos. Naquela ocasião, a Índia respondeu com bombardeios e o Paquistão derrubou um avião indiano e capturou o piloto, que depois foi libertado. E olha, agora sobre uma visão mais geral da situação, segundo analistas, o que está acontecendo
é reflexo de que tanto a Índia quanto o Paquistão parecem tentar evitar uma escalada maior, mesmo com os ataques. A especialista Rajewari Pillai Rajagopalan, do Australian Strategic Policy Institute, lembrou que, apesar de as tensões aumentarem com frequência desde que ambos os países se tornaram potências nucleares lá em 1998, os dois lados costumam agir com certo cuidado para evitar que a situação fuja do controle. Seria isso um caos controlado? Parece que ela acredita que sim, mas vamos ver. O principal partido de oposição da Índia, o Congresso Nacional Indiano, apoiou a ação militar, mas não pediu ataques adicionais. Tá, e cadê os Estados Unidos nessa história, você se pergunta? Estão falando de conflitos geopolíticos, de guerra, e não mencionou nenhum americano? Calma. Olha, nos Estados Unidos, o secretário de Estado Marco Rubio afirmou que está acompanhando a situação com atenção. Já o presidente Donald Trump, ao ser questionado, disse: eles estão brigando há muito tempo, só espero que isso acabe logo. Pois é. E ora, se não bastasse esses conflitos armados, a tensão cresceu ainda mais com a suspensão de um acordo antigo sobre o uso de águas do rio Indo. A Índia teria praticamente cortado o fluxo do rio Chenab, que atravessa a fronteira e é essencial para a agricultura do Paquistão. E um breve contexto aí dessa treta toda: a Índia e o Paquistão são vizinhos que vivem em conflitos há décadas, tá? Não é coisa nova. Isso principalmente por causa da Caxemira, que é uma região montanhosa no Himalaia, que os dois países reivindicam. Desde que se tornaram independentes do Reino Unido em 1947, os dois já entraram em guerras diversas vezes por causa dessa área. O último grande confronto foi lá em 1999, quando tropas paquistanesas invadiram a região de Kargil sob controle indiano. Depois de meses de combate, elas recuaram. Bom, nos últimos dias, as movimentações militares se intensificaram. O Paquistão fez testes com mísseis de médio alcance, enquanto a Índia realizou simulações de guerra em vários estados, isso para mostrar que está preparada. Bom, e eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Daiane Pinotti. E bora ler aqui rapidinho alguns comentários do episódio passado. Eu falei com a Nayara sobre Barbie, Ferrari e Bolívia. E a Hannah, ela conseguiu de alguma forma achar uma ligação entre os três. Genial, eu não tinha pensado nisso, mas ela disse que a Ferrari, a Bolívia e Barbie têm em comum que todos eles dependem muito de petróleo. Genial, genial. E Leandro diz assim: ainda tenho a pista Parque dos Tubarões do Hot Wheels, guardo na casa dos meus pais e uma sacola cheia de carrinhos. Aliás, comprei o mês passado depois de anos. E sobre os filmes Velozes e Furiosos que a Nayara tá assistindo por algum motivo, não faço ideia, ele diz também que gosta só dos 3 primeiros, depois o The Rock chegou e virou filme de ação exagerado, cheio de lutas e explosões toscas. E o que eu amo mais é que a gente tá falando de Velozes e Furiosos e brinquedos antigos num podcast sobre notícias, legal. E Lareia diz: eu amava o Lava Jato do Hot Wheels que meu primo tinha, fazia um mix com as minhas Polis, carrinhos da Poli e Hot Wheels porque todo mundo precisa lavar seus carros. Que fofo. E, gente, eu vou ficando por aqui, até o próximo episódio, talvez com notícias papais, posso falar isso? Não sei. Até lá, tchau, tchau. Um big beijo.